Fala aí pessoal, beleza? É o seguinte, eu vi que muita gente tem dúvida em relação à pintura de escapamento e dizem que não dá certo, que não sei o que. E é o seguinte, dá certo sim, só que você precisa fazer do jeito correto, né? Primeiro de tudo, tirar o escapamento da moto. Esse negócio de pintar o escapamento na moto, aí não dá certo mesmo. Então tira o escapamento, limpa ele e aí você vai precisar lixar. Lixar de que forma? Até ele ficar fosco, tá vendo? Aqui ele tá brilhando, eu não comecei a lixar ainda. Então ele tá brilhando. A tinta não pega nisso aqui. A tinta vai descascar aqui. Então você pega o escapamento e você vai trabalhar muito nele lixando até ele ficar fosco. E depois que ele ficar fosco, aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Falou? Então pessoal, só pra vocês entenderem melhor, eu tô usando uma lixa para ferro, número 100. E aqui eu já comecei a lixar e vocês veem a diferença. Vê como é que ficou fosco? E aqui, por exemplo, eu não lixei ainda. Outra coisa, eu particularmente só aconselho a pintar o escapamento se ele já tiver nessas condições, né? Aqui não tem nada que salve mais. Eu até posso lavar ele, limpar, mas não vai demorar e esses pitchings, né? Esses pontos de ferrugem eles vão voltar. Ou seja, esteticamente esse escapamento não tem mais salvação, né? Então, mas ele vai ficar bonito, preto fosco. Vamos lá. Então, pessoal, aqui é o seguinte. Aqui, nesse ponto, a ferrugem está bem avançada, né? Porque aqui é o lugar onde tem mais temperatura, né? E aí a sujeira, a água da chuva seca aqui, aí causa essa corrosão mais acentuada. E aqui tá tão acentuado, tá começando a querer fazer um furinho aqui, ó. Então, se eu simplesmente jogar tinta aqui por cima, por um tempo vai dar certo, por um tempo vai ficar bom. Mas depois a ferrugem vai começar a pipocar, não é nem questão da temperatura, questão da ferrugem mesmo. E o outro ponto é aqui dentro. Aqui enferruja bastante e você não tem como tratar essa superfície aqui interna, né? Então o que eu fiz? Eu passei uma lixa aqui, da melhor maneira possível eu lixei aqui, né? E agora para finalizar, aqui em volta desses parafusinhos tem que lixar muito bem aqui em volta, né? E para finalizar, para parar essa ferrugem, que não adianta pintar, eu vou usar esse produto aqui. Ele é em gel, então ele é mais fácil de aplicar, né? E o que ele faz? Ele para a ferrugem e ele fosfatiza. O que é fosfatizar? Ele vai pegar esse ponto onde tem ferrugem e vai criar uma camada protetora ali, que é chamada de fosfatização. Esse ponto de ferrugem, que ele é meio marronzinho, ele vai ficar bem preto, né? E esse produto ele protege o lugar onde ele fosfatizou por meses, até ano. Isso sem pintura, né? Então o que a gente vai fazer? Eu vou aplicar esse produto no escapamento inteiro, né? Inclusive aqui na saída dele, né? E para aplicar esse produto, como está escrito na descrição ali, no modo de usar, você tem que tirar toda a ferrugem solta, né? Porque ele é um produto químico, mas também não faz mágica, né? Então você vai tirar toda a ferrugem que estiver solta, todo o produto oleoso, né, graxa que tem na peça.
e vai tratar a peça da melhor maneira possível. E depois você vai aplicar o produto e tem que deixar ele agindo, o produto agindo por 8 horas no mínimo, né? E depois, se você achar que é necessário, você pode reaplicar o produto. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou dar mais uma lixadinha, que pode ver que tem pontos muito brilhantes ainda, né? O lugar que você tem que tratar melhor em questão de lixamento e limpeza é nessa área até aqui. Porque essa área, principalmente aqui, são os pontos mais quentes do escapamento. E aqui é onde você pode ter problema de descascar a pintura, né? Então aqui é onde a gente vai dar um trato melhor. E talvez eu aplique 2 camadas desse produto aqui. Vou mostrar para vocês. Ele é tipo um gel, né? E você aplica com pincel mesmo. Tu vê a consistência dele? Ele não escorre, né? Então você pode vir aqui. Eu vou só mostrar para vocês. Ó. Aplicou. Vai deixar agindo aí por 8 horas. Depois que ele terminar de agir, os pontos onde ele fez essa reação química de fosfatização vai ficar meio, vai ficar um relevo, vai ficar meio alto. E nesses pontos que onde fica um pouco alto, você passa uma lixa mais fininha, e aí tá pronto para a gente aplicar a tinta, que no caso eu vou usar um spray para alta temperatura, né? Eu tenho outra moto que eu apliquei, depois que eu fiz esse tratamento, eu apliquei preto fosco vinílico. E não descascou, para vocês verem, né? Então, com esse spray para alta temperatura, vai ficar melhor ainda, né? Não tenho dúvidas que não vai descascar, tá bom? Então eu vou aplicar o produto, aí depois eu mostro, depois de 8 horas eu mostro o resultado para vocês. Bom, tá aí, já apliquei o produto, né? Agora vamos esperar as 8 horas para ver como é que vai ficar. Alguns pontos vão ficar esbranquiçados e outros pontos vão ficar bem preto, né? Não tem problema, o lugar que ficou preto é porque é onde era o ponto de ferrugem mais crítico, né? E ali foi criada a camada de fosfato, né? Ficou fosfatizada, não vai enferrujar mais. Esse processo aqui, que eu estou usando para fazer pintura de escapamento, se você tem um carro e ele está com um grau de ferrugem avançado e você quer pintar, faça esse processo, limpa bem, aplica um removedor de ferrugem e aí depois você aplica esse produto que é um conversor de ferrugem, e depois que você fizer esse processo, aplicar um preto fosco vinílico, aí você pode passar massa no teu carro que não vai estourar, né? O pessoal fala. Se você aplicar a massa no carro enferrujado, ele vai estourar. Depois de um tempo, essa massa vai trincar e vai cair. Se você fizer esse processo que eu falei aqui, limpar bem a ferrugem, aplicar um conversor de ferrugem e depois aplicar esse aplicar um removedor de ferrugem, né? E depois aplicar esse conversor de ferrugem e um preto fosco vinílico, pronto. Seu carro a ferrugem não vai voltar nem tão cedo, ok? Então vamos aguardar aí, hoje mais à noite ou amanhã, e a gente mostra como é que ficou. Já passaram mais de 8 horas aproximadamente. Vê que tem alguns pontos brancos, né? E alguns pontos que ficaram pretos, né? Escuro. E dá pra ver que ficou algum relevo, alguns pontos em relevo, né? Então o que eu vou fazer? Nesse ponto aqui que estava mais crítico, eu vou passar uma escova de aço e vou aplicar outra mão
do produto aqui, conversor de ferrugem, né? Convertedor de ferrugem. Aí amanhã a gente vê como é que ficou. Bom, já passei a escova de aço, uma dessas assim mesmo, bem baratinha. E tô bem feliz com o resultado. Em alguns pontos a ferrugem chegou a desaparecer. A ferrugem que eu digo, essa cor avermelhada, né? Mas eu sei que se eu não tratar, não pintar, ela vai acabar voltando. Apesar desse produto ele ser ele criar uma camada bem protetiva, né? Aqui dá pra ver algumas bolinhas se formando. Um produto aí reagindo com ferrugem. Então amanhã a gente vê como é que ficou. Bom, pessoal, aqui já se passaram mais 8 horas, né? Ver como é que ficou esbranquiçado. E bom, eu acho agora é o seguinte, agora é limpar, dar mais uma lixadinha. Como é que ficou preto aqui? Não tenho acesso para lixar, como é que ficou? Então lá dentro está protegido, mesmo que eu não tenha acesso para fazer o lixamento. Bom, tá aí, agora eu vou passar uma escova de aço, mais uma lixinha, mais uma lixa para aço. E aí depois eu mostro como é que ficou antes de pintar. Aqui são outras peças que eu tava dando tratamento aqui, ó. Aqui é o suporte do escapamento. Essas partes brancas estavam todas corroídas, né? Tava toda avermelhada, né? Cor de ferrugem. Ver como é que ficou. Bom, aí a superfície aqui estava mais crítico, né? Depois de que eu passei a escova de aço. Aqui também estava ruim. Aqui dentro não tem acesso, né? Vou passar uma lixa da melhor maneira possível. E aqui. Então agora eu vou passar a lixa de ferro número 100. E depois que eu passar a lixa, a gente vai passar para a limpeza. Que a limpeza é a parte mais importante de qualquer pintura, né? Seja ela profissional ou seja ela com spray, né? Colorzinho. Então, deixa ela bem limpinha e depois sim a gente vai aplicar a tinta para alta temperatura. Bom, já dei um jeito de pendurar aqui. Eu protegi as roscas, né? Coloquei um papelzinho aqui no furo. Aqui se entrar um pouquinho de tinta não tem problema, né? Coloquei mais para evitar uma preocupação a mais durante a pintura, né? Aqui eu já tinha protegido, que aqui é a face de vedação do escapamento, né? Não tem necessidade nenhuma de pintar ali. Aqui eu já lixei tudo. Agora eu vou limpar. Para limpar, vou usar essa solução desengraxante. E depois eu vou começar a pintar. Um spray de alta temperatura aí, regular, assim, nada de tão especial. Sei lá, uns 15, 20 reais no máximo. E um paninho desse aqui, que não solta muito fiapo. Pode passar desengraxante com papel também. O papel solta umas fibras que às vezes você não consegue enxergar. Bom, então aqui é isso aí. Eu vou limpar, vou desengraxar da melhor maneira possível. E aí depois já vou
Da próxima vez eu já vou mostrar já o processo de pintura já. Bom, pessoal, só para dar um toque aí para vocês quando forem começar, vocês começarem pelos pontos mais críticos, que seriam eles: os pontos de difícil acesso, né? Por exemplo, aqui nessa região aqui, né? Os pontos de difícil acesso e os pontos mais críticos, que seriam onde vai ter a maior necessidade de atenção, que é aqui nessa região de maior temperatura, né? Então a gente vai começando por aqui. E o segredo aqui é o seguinte: a primeira mão é só para sujar a peça. O que quer dizer isso? Você vai criar uma superfície onde a tinta depois ela vai se aderir com mais facilidade. Então, na primeira mão, não é para ficar preto já, é só para sujar. A gente vai sujar na peça. E na segunda mão, a tinta já vai se aderir com mais vamos dizer assim, força, né? Então aí você pode caprichar um pouquinho mais na tinta, né? Então é isso aí. Ó, pessoal, a minha primeira demão é essa aí, ó. Vê que a peça tá cheia de falha, né? Não tá preta ainda. Mas é isso mesmo. Agora você vai esperar secar. Depois que a peça estiver toda seca, aí você pode caprichar um pouquinho mais na segunda mão. Aqui o negócio é ter paciência e aplicar quantas demãos for necessário. 3, 4, 5, né? Sempre com intervalo de 10, 15 minutos entre as demãos. Então você vê, aqui estava muito ruim. E aqui depois que eu terminar o processo, eu dei esse escapamento ele é de 2001. Então ele tem 13 anos. Então aqui aguenta aí mais pelo menos uns 5 anos, eu acho que aguenta. Então, aqui não foi só uma questão estética, né? Porque é uma questão de salvar mesmo, né, a peça, né? Então vou esperar secar um pouquinho, ver que seca rápido, né? E aí já vamos para a próxima. E aí agora quando eu voltar já vai estar ou no fim ou se eu lembrar de alguma coisa para acrescentar aí próximo do fim, né? Até mais. Bom, pessoal, tá aí o resultado final. Ficou muito bom a pintura mesmo. Então vocês veem que o pré-tratamento ele é a parte crucial da pintura, né? A limpeza, o lixamento, né? Então isso não pode ser pulado essas etapas. Você vai querer pintar a sua moto, o escapamento da sua moto com o escapamento montado na moto, sem lixar, não vai dar certo. Então, muita gente falando que essas tintas de alta temperatura não funcionam, tal. Negativo, elas funcionam, aguentam temperatura de até 600 graus. As cores preto e cinza não precisam de aquecimento na cura. A única que precisa de aquecimento na cura é a cor branca. Eu não sei o motivo, possivelmente é devido ao pigmento branco, que eu acho que é dióxido de titânio, se eu não me engano. Então, a única cor que precisa de aquecimento na secagem, na cura, né, é o branco. O preto e cinza não precisa. Então, nada precisa. Você percebeu que não tem como ter pressa, né? Eu usei 16 horas aí só com produto para parar a ferrugem, né? Foi 8 horas mais 8. Lixamento, escovação, limpeza. Então aí foi na faixa de 20 horas vamos dizer assim, de pré-tratamento, né? Então se você tá com pressa para usar a moto logo e tal, esquece. Melhor você não mexer, não fazer. E agora, para colocar na moto de volta, o ideal é esperar 72 horas, né?
cerca aí de 3 dias. Eu não tenho pressa, porque a moto desse escapamento é essa aqui. Então, não tenho por que ter pressa. Mas você quer fazer isso na sua moto, que fique do jeito que fique bom, deixa uma semana a moto parada. Então, você não vai precisar da moto naquela semana, você vai e faz. Pegar sabadão à tarde, depois de tomar umas 5 latinhas de cerveja e querer pintar o escapamento montado na moto, vai ficar uma porcaria. Aí você vai querer colocar a culpa na tinta e a culpa foi sua. Bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que eu saiba responder, estou aí pronto para ajudar aí, ok? Valeu!